No Brasil, houve o que chamamos de período quinhentista, sendo uma união de obras que foram escritas durante o século XIV, com sua primeira obra sendo a Carta de Pero Vaz e Caminha, considerada também a primeira obra literária escrita em território brasileiro. A carta escrita por Pero Vaz e Caminha é considerada a certidão de nascimento do Brasil. Abreviando esta obra, ali estão as primeiras impressões portuguesas nos primeiros dias em território brasileiro, sendo que eles ficaram bem impressionados. Também há alguns detalhes na carta, até que previsíveis, como sempre se referir ao rei de forma superior. Quando chegaram, nota-se que foi bem amistoso. Os nativos estavam nus e tinham arcos e flechas, mas o navegador Nicolau Coelho, que também estava na expedição, conseguiu fazê-los abaixar as armas. Não houve entendimento de fala, mas já fizeram algumas trocas. Deram iguarias europeias para os nativos se alimentarem e experimentarem, como vinho, mas a maioria nada comeu. Fatos como esse impressionavam muitos portugueses. Assim sucedeu-se os dias, a primeira missa celebrada por Henrique de Coimbra, e índios e portugueses continuam mantendo uma relação pacífica. No final, Caminha mostra a real posição portuguesa sobre os nativos, concluindo a carta dizendo que o melhor proveito a tirar da nova terra será salvar a alma do bárbaro povo que habitava aqui. Obviamente uma visão de superioridade europeia perante os povos que já habitavam a terra de Vera Cruz. Alguns anos após a Carta de Pero Vaz de Caminha, o Brasil saiu do período quinhentista e entrou no período barroco. O padre Antônio Vieira foi o responsável por ter criado uma das mais importantes obras desse período no Brasil, sendo seus sermões, no qual se viu inúmeros, fazendo muitas críticas, ensinando e pregando. Nota-se que nos sermões há uma forte presença de detalhes e figuras de linguagem, características de obras literárias barrocas. Aqui, a análise de 3 sermões. O primeiro é o sermão do sucesso das armas de Portugal contra a Holanda. O contexto desse sermão é a invasão holandesa às terras de Portugal no Brasil. No sermão, o padre não pede que as tropas portuguesas vençam a Holanda, e sim, argumenta o porquê Deus deve fazer com que Portugal saia vitorioso. Chama a atenção no sermão a descrição feita dos holandeses, pois o padre refere-se a todos eles como hereges, além de descrever um Brasil hipotético sobre o domínio holandês, onde nenhuma pessoa seria feliz e o culto divino terminaria, além de demonstrar uma sensação de se sentir traído, pois na visão de Antônio Vieira, Deus, que era físico e racional, abandonava os portugueses, da qual havia proporcionado riquezas marítimas, e agora estava do lado dos holandeses. E caracteriza essa ideia através da intertextualidade, mencionando partes do Novo Testamento e do Antigo, destacando frases de Jó, da Arca de Noé e da parábola do banquete. O Sermão do Ladrão é direcionado aos nobres e reis, e trata do pecado de roubar e de uma crítica à corrupção política. No sermão, o padre conta que há 2 ladrões, o pobre, que rouba para comer, e o rico, que rouba por ganância. Segundo ele, a única maneira de ir para o paraíso ao roubar é restituir o que foi roubado, e não importa que boas ações você fez com o dinheiro que você pegou, ainda terá que devolvê-lo para ter a salvação. Note que isso não se aplica ao ladrão pobre, pois este não tem condições de devolver o que pegou, e a sua própria miséria já o absolveu de seus pecados. Não só isso, mas se aquele responsável por impedir o furto e não cumprir o seu dever, deverá restituir o que foi roubado. Concluindo, o texto fala que os políticos não devem se corromper com os ladrões, mas sim que os dignifiquem. Ao fazer uma análise do sermão da Sexagésima, assim como os sermões e também o período barroco, há uma forte presença de figuras de linguagem e uma linguagem bem detalhada. Assim, o padre entra em um embate para analisar qual seria a forma mais eficaz de pregar o evangelho. Dessa forma, se baseando no próprio para fazer sua melhor fórmula para realizar uma pregação. Falando, por exemplo, que o pregador deve ter em mente principalmente o que ele é enquanto pessoa, qual assunto trará e a voz com que ele fala, afirmando que isso está no próprio evangelho. Também dizia que ao pregar você deve ter uma linguagem fácil para assim englobar as pessoas, fazendo uma comparação com o que Jesus dizia na Bíblia, sendo a pregação de toda a palavra de Deus como uma semente, e pregar a palavra é como semear a palavra, inclusive uma figura de linguagem muito usada pelos cristãos.